Bom dia, crianças! Hoje, quinta-feira, vamos dar início à nossa aula de geografia, tá certo? Vamos lá pegar nosso livro de geografia e vamos abrir na página 11. Nós vamos falar hoje sobre os bairros, sobre o nosso bairro, tá bom? Quando passeamos pela rua, percebemos o movimento de pessoas, não é? De carros, de lojas e etc, não é? Vemos estudantes indo para escolas, adultos indo para o trabalho, não é? Garis limpando as ruas, edifícios, lojas, praças, avenidas e muito mais. É o endereço que nos faz chegar a lugares que não conhecemos. O endereço é formado por nomes de rua ou de avenida, número de casa ou prédio, número de apartamentos, tá certo? E nome do bairro. Às vezes, quando nós queremos se deslocar de um canto para o outro, de um bairro para o outro, a gente tem que saber o nome que é para a gente poder pedir informações, não é para poder chegar até aquele certo local. O bairro é um pedaço de um município que recebe o nome e tem características próprias. Geralmente, dentro de um bairro encontramos tudo o que precisamos: escola, supermercado, farmácia, posto de saúde, praças, né, para lazer. Então, aí no livro de vocês nós temos umas figurinhas. Nós temos um exemplo de um bairro, de como um bairro pode ser, tá certo? Residencial é aquele que predomina casas e prédios. Comercial é composto pelas lojas e é bastante movimentado. Por exemplo, o centro, não é? Industrial é onde se localizam as fábricas e indústrias. É uma área afastada do centro. Tá bom? E na página 12 nós temos aí a paisagem do bairro vai mudando para atender a necessidade das pessoas, tá certo? Elas constroem novas ruas, novas avenidas, derrubam algumas construções, tá bom? Um fato que leva ao aumento da população de uma cidade é a migração, a vinda das pessoas de um país para o nosso país. Elas trazem também sua cultura, seus costumes e com isso enriquecem o nosso povo, tá bom? O que é migração, tia? Migração é um deslocamento populacional que pode variar de distância, de duração e quantidade de pessoas que realizam em um espaço. Tá certo, meus amores? Então, aí na página 13 nós temos a atividade. Vamos ler aí o pessoal do meu bairro. Quando eu era pequena, morava num bairro só de casas. O lugar era tão calmo que nós podíamos brincar no meio da rua. Parecia uma cidade de interior, apesar de ser em São Paulo. A turma do quarteirão era composta por 10 crianças, 7 meninos e 3 meninas. Eu e 2 gêmeas, minhas vizinhas. Uma era a Flávia e a outra era a Andréia. Agora nós vamos responder. Como era o bairro do texto lido? Então, vocês vão prestar atenção no textinho que vocês vão ler aí e vão responder. O bairro é comparado a uma cidade do interior por conta da calma que havia no local. Que diferenças e semelhanças as cidades do interior têm em relação às cidades no meio urbano? Aí a respostinha de vocês, a opinião de vocês. Qual é o nome do seu bairro? O seu bairro é tranquilo? Como o bairro do texto lido? Explique. Aí nós temos na página 14 a outra atividadezinha. Você vai responder com a sua resposta pessoal, tá bom? Nós temos na terceira questão 2 fotos que nós vamos observar e vocês vão dar a opinião de vocês. Tá certo? Leia as afirmativas e coloque V para verdadeiro e F para falso, tá bom?
Bairro é o nome dado à minha rua? Não, o nome da rua é um nome, e o nome do bairro é outro, tá bom? O endereço completo nos faz chegar a qualquer lugar desconhecido? Sim, se você souber o endereço, você consegue chegar naquele determinado local. Todos os bairros são iguais? Não. A paisagem do bairro muda para atender a necessidade das pessoas? O que é que vocês acham? Sim ou não? Migração é o nome dado ao fato de pessoas deixarem um lugar para morar em outro? O que existe no seu bairro? Faça o X no quadrado. Temos aí várias figurinhas e vocês vão marcar o X o que há no bairro de vocês. Pinte as placas com as regras de boa convivência que devem ser aplicadas no bairro. Tá bom? O conjunto de ruas forma um bairro. Com a ajuda de um adulto, preencha o quadro abaixo e conheça um pouco mais do seu bairro. Então, com a ajuda da mamãe, do papai, vocês vão responder essa questão. Complete as frases abaixo. Nos bairros residenciais predominam as... Nos bairros comerciais, percebemos uma quantidade maior de... Nos bairros industriais, predomina o funcionamento das... Observe o bairro a seguir e nomeie alguns problemas enfrentados pelos moradores. Tá certo? Então, nós temos uma figurinha e vocês vão observar aí o que há de errado e vão colocar. Pesquise com a ajuda de um adulto o nome do supermercado, farmácias, escolas, igrejas e padarias que podemos encontrar no seu bairro. A 11ª questão. Pense nas atitudes que devemos ter nas ruas de qualquer bairro. Aí tem aí, vocês vão marcar com o X, tá? Complete as frases com as palavras abaixo. E na página 18, nós temos aí, nós vamos observar essa imagem que mostra uma rua de bairro Vila Áurea. Agora pinte os quadrinhos que mostram as características dessa rua, tá bom? E a 14ª questão, observe as imagens abaixo. Vocês vão observar e vão dar a opinião de vocês. Quais são as melhores e as piores coisas do tipo de bairro pode apresentar, tá certo? E a nossa outra tarefinha hoje também continua sendo de geografia, os meios de transportes. Tá bom, tia? Quais são os meios de transportes? Quem aí sabe quais são os meios de transporte? Transporte terrestres, não é? Que é o transporte que nós usamos na terra. Os metrôs, não é? Bicicleta, carro, moto, né? Carroças que são consideradas ultrapassadas, mas são uns poucos meios de transportes, tá bom? Temos também os aquáticos. Tio, o que é o meio de transporte aquático? O meio de transporte aquático é o que nós usamos no mar, na lagoa, no rio, como o barco, jet ski, tá certo? Navio. Transporte aéreos. Transporte aéreos é o que voa nos ares, como helicóptero, avião. E em seguida nós temos as nossas atividades. Tá bom? Que nós vamos responder. Encontre no diagrama abaixo o nome dos seguintes meios de transportes. Vocês vão procurar e vão circular. Agora distribua os meios de transporte que você encontrou na questão anterior, na tabela abaixo. Então, nós vamos especificar os aéreos, os terrestres e os aquáticos, tá? Na página 25, tio Roberto precisa ser levado ao hospital o mais rápido possível. O que é que ele precisa usar? Uma ambulância, um táxi, né? Um carro. Lucas e Marina têm de ir à escola, que fica 20 quarteirões de sua casa. Seus pais trabalham e não podem levá-los. E aí, o que é que ela precisa? Um meio de transporte mais rápido que vocês podem me dizer? O metrô, não é mais rápido, mas aí nós também podemos usar o ônibus. Seu Reginaldo precisa levar comida para o gado que está no pasto.
Ele vai usar o quê? Um exemplo, a carroça, não é? Caminhão. Antônio vive em um bairro residencial e trabalha no centro da cidade. Prefere não usar seu carro porque encontra um lugar para estacionar no centro. É muito difícil. E aí, o que é que vocês indicam? Ir de ônibus, né? A quarta questão, relacione corretamente transporte aquático, transporte terrestre e transporte aéreo. Então, minhas criancinhas, boa sorte e bons estudos. Qualquer dúvida, a tia está à disposição de todos, tá? Um beijo e um forte abraço.